Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler já a partir do versículo 1. Diz, o pessoal liga a Bíblia geralmente, né? Então é mais rápido. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se, e se chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel, disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Deus, essa é a tua palavra, Deus, que nós acabamos de ler. Que o teu Espírito Santo se faça real neste lugar, Pai. E que quem ministre neste lugar, quem fale neste lugar, seja o teu Espírito. Que o Senhor possa ministrar as nossas vidas e aos nossos corações, possa derramar algo novo do teu Espírito Santo, um bálsamo fresco do teu Espírito Santo, que não seja de mim ou da minha natureza, mas que seja do Senhor, Pai. É isso que nós te pedimos, o teu ensino, a tua instrução, a tua sabedoria neste lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, primeiramente vamos tentar entender o contexto em que esse texto foi escrito, que essa história se passa. Israel está vivendo um período difícil. Por quê? Moisés vai lá no Egito, vocês conhecem a história, já teve novela da Record, liberta o povo. Vai lá, Moisés, liberta o povo, a terra prometida, aquela coisa maravilhosa. Sempre o Moisés da Record é muito bonito, né? E todos os atores são muito bonitos. Aí vai lá, liberta o povo. E depois de Moisés libertar o povo, eles vão agora peregrinar durante o deserto durante alguns anos. E aí lá no deserto Deus fala com o povo, Deus dá a lei, Moisés lidera o povo durante o período no deserto e até que Moisés morre. Então se levanta Josué, servo de Moisés, que agora vai liderar o povo na hora de conquistar a terra. Eles precisam entrar na terra, conquistar a terra, derrotar os inimigos, e então Josué é o líder aqui da nação. Josué vai, vence, obtém vitória, e aí depois, no final da sua vida, ele despede os líderes de Israel. Ele fala: olha, eu fiz o meu trabalho, nós conquistamos a terra, é isso aí, cada um vai lá agora, volta para a sua própria terra, e chegando lá, não se esqueça de expulsar os inimigos. O Silas falou isso na pregação domingo. O povo abriu certas concessões, eles não expulsaram todos os inimigos. E isso acontecendo, geraram problemas. E aí o livro de Juízes é uma consequência da desobediência do livro de Josué. Se você ler Josué e depois Juízes, você vai ver que um livro mostra a causa e o outro a consequência. A consequência foi que durante o período de Juízes, Israel vai sofrer
É isso aí, Israel vai sofrer na mão dos inimigos. E vez após vez, nação após nação, vai se levantar contra Israel e vai derrotar Israel. Vai derrotar Israel, vai subjugar Israel por conta dos seus pecados. Porque eles começaram a fazer o quê? Se prostituir com outros deuses, adorar outros deuses. Eles começaram ali a cultuar os deuses dos Baalins e todos os outros e tal. E aí, por conta da desobediência, Deus permitia que o inimigo viesse e destruísse tudo. Aí o que acontecia? O povo se arrependia, chorava, Deus, o inimigo veio, destruiu tudo, e agora? E aí Deus ia lá, levantava um homem que liderava a nação, que fazia com que o povo se arrependesse, voltasse para Deus, aquele homem liderava o povo, vencia o inimigo na batalha, e durante a vida daquele homem, Israel vivia um período de paz. E aí quando aquele homem morria, Israel voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É esse o ciclo do livro de Juízes. Isso acontece em todo o livro. Vocês vão ler que Deus levanta um, aí lá, levanta, vai lá, liberta, ei, glória a Deus, morreu. Vamos voltar a pecar, isso aí, legal. E esse é o ciclo. E aqui o livro de Samuel está nesse período. Nós estamos no período dos juízes. Ainda está nesse lance aí de Deus levantar o povo, e aí tem o inimigo. Nessa época o inimigo eram os filisteus, e aí tinha treta, guerra e tal, e tudo mais. Esse é o contexto que estamos aqui. E aí nós vemos aqui já no texto que Deus não falava muito naquele tempo. Por que Deus não falava muito? Como que você acha que estava o coração do povo? Como que você acha que estavam as pessoas? Será que eles estavam servindo a Deus ou não? Isso tudo está dentro do contexto aqui do livro de Juízes. E aí, agora Deus ele quer levantar um novo juiz. Deus quer levantar um profeta de Deus na nação. Deus quer chamar um profeta de Deus para liderar a nação. E aí no nosso primeiro ponto aqui da mensagem, eu já vou falar para você, quem está me chamando? Que é o tema da mensagem. Quem que estava aqui chamando Samuel? O que está acontecendo nessa história? Esse garoto está dormindo ali no templo, e a história do nada mostra que alguém o chama durante a madrugada, e começa a chamar insistentemente, ô Samuel, acorda, ei Samuel, vem cá. Quem estava chamando Samuel? Capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 4 de Samuel. Então o Senhor chamou Samuel. Nós precisamos entender que Deus, ele tem propósitos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, Deus é um Deus de propósito. Existe um propósito de Deus para o ser humano. Sim, existe. Existe uma vontade de Deus para a terra. A oração do Pai Nosso diz isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Irmãos, entendam uma coisa, nos céus, constantemente a vontade de Deus é feita. E a oração é que na terra aconteça semelhantemente aos céus. Nós precisamos atrair a vontade de Deus para a terra. Porque existe uma vontade de Deus, existe um propósito de Deus para a terra. E é legal nós entendermos que ela já está quase toda revelada para o ser humano. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Isso já nos foi revelado, nós já temos conhecimento dela. E aí a questão é que nós, como seres humanos, nós devemos querer cumprir a vontade de Deus. Quem aqui se considera cristão? Levanta sua mão. Eu me considero cristão, seguidor de Jesus Cristo, um pequeno Cristo na terra. Se você se considera um cristão, saiba disso. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Sim. E a gente fala muito isso aqui, o propósito de Deus não é para as pessoas que estão com o microfone ou não, porque às vezes na nossa ideia, na nossa cabeça, olha, o propósito de Deus é para o profeta, é para o missionário da África, é para o pastor, não, é só para eles. Não, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, crê que Ele salvou a sua vida, o propósito de Deus é para você, é para a sua vida. É para sua casa, é para sua família, é para você. E aí, a Bíblia nos mostra que, dentre esse propósito, alguns versículos que nós podemos ler, Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você tem um encontro com Deus, se você ama a Deus, você é chamado de acordo com o propósito de Deus, está na palavra dele. 1 Pedro 2,9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, eu não sei você, mas eu vivi na minha vida vários períodos de trevas, e é maravilhoso o momento que Deus nos atrai das trevas para a sua luz. A transformação que isso é gerada dentro de nós, o momento que nós temos um encontro real com Deus. Eu nasci na igreja, eu era filho de pastor, eu vivi a minha vida inteira dentro da igreja, e parece que teve um dia que a ficha caiu. Eu falei, eita, eu vivi a vida inteira dentro da igreja e parece que eu não conhecia esse Deus. E a partir daquele momento, Deus transformou a minha vida, e uma obra começa a ser feita na minha vida. Então, para esses que têm um encontro com Deus, que foram atraídos para a luz, existe um propósito para você. É isso, nós precisamos entender. E a primeira coisa que eu já quero falar para vocês é que Deus, Ele chama, Ele atrai, Ele chama de madrugada, fala, ei, Samuel, Samuel, que nem aconteceu aqui, com pessoas comuns. Deus, Ele chama pessoas comuns. A Bíblia nos mostra, em toda ela, que as pessoas que são chamadas por Deus são comuns. Samuel, por exemplo, ele era um jovem que servia na igreja. Vamos dizer no contexto atual. Se você de repente chegasse na igreja hoje, Samuel seria o jovem que lá fora na rua te falou, olha, seja bem-vindo, vá lá, ó, fique tranquilo, nós vamos olhar o seu carro. Talvez seria um menino que estaria lá olhando o seu carro. Um jovem, servindo na igreja. Ou talvez ele seria o menino que iria lá na recepção, ver a sua temperatura, para ver se você está com corona ou não. Imagina se alguém está com febre, tem que expulsar da igreja, né? Que coisa. Enfim. Ou Samuel estaria aqui na porta, te dando, olha, seja bem-vindo, você é visitante, tá um panfletinho, tal. Uma pessoa comum, uma pessoa que você entra na igreja, olha, vê, enxerga e fala, olha, legal, Samuel. E aí, Samuel, de boa? E aí, nesse lugar comum que Samuel está ali, servindo a Deus, servindo a vida do sacerdote, servindo a Eli, ele está lá na sua rotina e Deus o chama ali, num lugar comum. E, gente, se nós analisarmos a Bíblia, vários homens de Deus foram chamados por Deus em locais comuns. Davi, quando ele é ungido rei de Israel, ele está cuidando de ovelhas, um trabalho comum, na verdade, o pior trabalho da família. É tipo, seu pai te colocou para limpar a caixa de esgoto, sabe? Seu pai te mandou colocar a caixa de esgoto, do nada surge um profeta lá e te unge rei. Você fala, ué, eu só estava limpando uma caixa de esgoto, de boa. O pior trabalho da família ele estava fazendo. Ou Saul, quando é ungido rei de Israel, ele está buscando os animais do seu pai. Alguns animais se perderam, ele foi atrás, começou a procurar, do nada trombou o profeta, ó, rei de Israel. Eita, só estava procurando uns animaizinhos. E até mesmo Jesus, quando ele sai para pregar e ele volta para a sua terra natal, as pessoas olham e falam, não é aquele carpinteiro? Não é aquele rapaz que fez a minha cômoda? O que ele está fazendo aí, falando que é profeta? Nossa, eu tenho uma cômoda lá bonitinha que Jesus fez, olha, será que aquela cômoda vai curar alguém? Será que aquele sofazinho que ele fez vai curar, transformar a vida de alguém? Ele é um homem comum. Por isso que não lhe deram crédito, porque eles viram Jesus crescer, viram que era um jovem comum, viram que era uma pessoa comum. Então, às vezes, nós esperamos que sejam pessoas extraordinárias. Você fala, Rafael, Deus não tem um plano para a minha vida, porque eu sou comum. Eu não sou uma pessoa extraordinária, eu não sou uma pessoa que já ora 5 horas por dia, que lê a Bíblia inteira durante 10 dias, que faz coisas extraordinárias. Não, eu sou comum. Gente, entenda uma coisa, desafios preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Desafios. É isso. O desafio pega uma pessoa comum, ordinária, vamos dizer assim. Ordinária no termo da palavra, irmãos, é ordinária, é comum, tá? É que você ouve por aí outras coisas. Uma pessoa extremamente comum para um destino extraordinário. E aí, é legal nós entendermos que as pessoas que Deus chama, tiram remela do olho de manhã. Pessoas que Deus chama, fica irritada no trânsito quando alguém te fecha. Está dirigindo aqui, do nada alguém te fecha, você fica, meu Deus do céu, eu dirijo moto, né? Sou motoqueiro. E aí, às vezes, eu estou dirigindo aqui, alguém fecha, eu não sei o que acontece, existe uns 5 segundos ali que você fala, não, eu vou seguir esse cara. Aí você vai seguir, ele vai fazer o quê? Eu vou seguir, aí eu vou chegar lá do lado dele e vou falar, você me fechou. Aí eu vou falar, tá bom, acabou.
Por que você quer seguir o cara? Não faz sentido. Mas a gente quer fazer justiça. Pessoas comuns que Deus chama, sofrem isso que você sofre. Pessoas comuns que Deus chama, entram no elevador e falam, nossa, como o tempo mudou. São pessoas que Deus chama, pessoas que estão no seu dia a dia, que você vê frequentemente, que você viu crescer, que você viu amadurecer, pessoas comuns. Mas Deus, Ele tem um propósito para essas pessoas, um propósito extraordinário. Você pode ser mais comum do mundo, você pode falar, não tem nada de especial e diferente em mim. Saiba que Deus tem para você um propósito extraordinário. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus tem para você um propósito extraordinário. Fala, Rafael, mas eu não sei se eu vou ser o pastor, eu não sei se eu vou ser um grande avivalista, eu não sei se eu vou ser um missionário da África. Irmão, o propósito de Deus é extraordinário. Aonde ele aconteça, aonde ele seja feito, ele é extraordinário. E aí, só para nós entendermos aqui, existe a vontade revelada de Deus e a vontade não revelada de Deus. O que é isso? A vontade de Deus para a sua vida, que está na Bíblia. Existe essa vontade, que você não precisa perguntar para Deus, eu devo fazer ou não? Não, já está lá, já foi revelada. Por exemplo, vamos ler Mateus 28, 19. Jesus Cristo, quando está indo aos céus, ele diz assim, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, só para entender uma coisa, evangelizar, pregar o evangelho, discipular pessoas, é uma comissão para todos aqueles que creem em Jesus. Todos. Então, se você tem uma dúvida, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, prega o evangelho. Cuide de pessoas, discipule a vida de pessoas, abençoe a vida de pessoas, porque esse é o propósito de Deus para você. É isso, está revelado. Eu não preciso descobrir, eu não preciso estudar, não preciso pesquisar, está aqui, simples. Não é simples, irmão? E aí, você que é novo convertido, você que está voltando agora para Jesus e precisa de um tempo, não estou falando com você, tá? Então, fica tranquilo. Eu sei, às vezes você passou uma fase difícil da vida, chegou agora, está aqui sendo abençoado, Deus está enchendo a sua vida. Amém, irmão? Isso aqui não vai ser para você. Agora, 5, 10, 20 anos de igreja. Ei, você está fazendo o quê? Quem que você está discipulando? Para quem que você prega o evangelho? Faça-se essa pergunta hoje. Eu estou dando frutos para quem? A Bíblia diz que toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Não discute isso comigo, discute com a palavra de Deus. Você está fazendo o quê? O que você produz para o reino de Deus? O que flui de dentro de você que abençoa a vida de outras pessoas? Nós precisamos nos perguntar isso hoje. Eu estou fazendo a diferença na vida de alguém? Alguém é abençoado por aquilo que eu produzo na minha vida, no meu coração, no meu caráter? Alguém essa semana ouviu falar de Jesus Cristo através de mim? Alguém essa semana... Irmão, nós precisamos entender, o evangelho são as boas novas, as boas notícias de Deus para o mundo. E você tem isso dentro de você e talvez está guardando para você. Quando a gente tem uma notícia boa, a gente não quer contar para todo mundo? Seu time é campeão. Ei, meu time é campeão. Não vou falar de time, porque o Corinthians ontem, meu Deus. Sou corintiano, gente. Não, muda. Time não é legal. Chegou a vacina. Ei, chegou a vacina. Queremos contar para todo mundo. Viu a vacina? Ei, vamos todo mundo virar jacaré. Que coisa louca. É isso aí, quer contar para todo mundo. Está feliz. Quando nós temos uma boa notícia, nós queremos falar. E nós temos o evangelho de Deus que pode transformar a história da pessoa e você não fala. Irmão, nós precisamos entender algo. O propósito de Deus, eu imagino só, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estão lá reunidos. E aí eles olham aqui para o Joãozinho, você, Joãozinho, vou dar um nome aqui, né? Você, Joãozinho, fala, olha, vamos desenhar um projeto de Deus para a vida do Joãozinho. E aí está lá a Trindade conversando, desenhando, planejando e tal. E aí o propósito de Deus para a vida do Joãozinho é fazer com que o Joãozinho fique 20 anos sentado na cadeira da igreja. Você acha que é isso? Você acha que Deus, na sua sabedoria, poder, majestade, glória, criatividade, um Deus que fez a borboleta, um Deus que fez a abelha, o Deus criativo, você acha que o propósito dele para a sua vida
é você ficar sentado num banco de uma igreja. Terça, domingo, terça, domingo, terça, domingo. Ô irmão, eu acho que Deus é mais criativo. Eu acho que Deus é melhor que isso. Irmãos, nós não sabemos o poder que existe naquilo que fazemos. E às vezes tratamos isso de maneira supérflua. Não, irmão, isso é poderoso. Se Deus está te chamando para algo, se Deus está te incomodando a sair da zona de conforto, a ir além, a fazer alguma coisa, a pregar o evangelho, isso é bom. Isso é bom, sair da zona de conforto é bom para quem vive no reino de Deus. Eu gosto de falar isso, o reino de Deus é trabalho. Não existe desempregado no reino de Deus. O reino de Deus não paga seguro-desemprego. Eu estava numa igreja, tive problema, agora eu estou meio fora, entendeu? Estou meio fora do reino de Deus, estou recebendo seguro-desemprego, mas já eu volto. Não, irmão, o reino de Deus não tem desempregado. Ou você está trabalhando, ou você não faz parte. Ou você não coopera, ou você não dá frutos. Isso é sério, isso é muito sério. E aí, não está ligado somente, Rafael, você está falando só de trabalho da igreja. Eu estou passando uma fase na minha vida que eu não consigo trabalhar na igreja, produzir na igreja e tal. Meu irmão, mas o reino de Deus não é só esse espaço aqui, até porque o reino de Deus seria muito pequeno, se fosse esse espaço aqui, seria minúsculo. O reino de Deus é a sua casa, é a sua família, a sua faculdade, os lugares por onde você passa, as pessoas que te veem frequentemente durante o dia, à tarde, à noite. Lá é o reino de Deus. Lá você pode pregar o evangelho, lá você pode impactar a vida das pessoas, lá você pode fazer a diferença. Isso é o reino de Deus. Eu vou falar para você aqui o exemplo de uma pessoa que eu gosto de falar toda hora, vocês vão perceber isso. Eu falo muito da minha mãe. Minha mãe, ela fica brava comigo. Semana retrasada eu preguei aqui e falei que minha mãe só usa saia e usa coque. Aí eu cheguei em casa e ela estava assistindo o culto na internet, deve estar assistindo agora, já deve estar brava porque eu estou falando dela de novo. E aí ela estava de saia e de coque assistindo a pregação. Eu falei, você também não ajuda, né? E aí, eu vou falar para vocês da minha mãe. Minha mãe é uma senhorinha de 60 e poucos anos. Senhorinha, ela vai ficar muito brava. A senhorinha de 60 e poucos anos, assim, você olha assim, danada. Tiazinha ali, legal, oi, dona Cida, tudo bom? É ela, passa desapercebido, voz mansa, tal, tranquilinha. Minha mãe na igreja dela, ela canta no coral. Você fala, legal, canta no coral, que bênção. Mas irmãos, eu conheço poucas pessoas nessa terra que vivem o propósito de Deus num nível tão alto quanto ela. Conheço poucas pessoas. E olha que eu já convivi com um pregador, já convivi com um evangelista, já convivi com um pastorzão, da hora, que você fala, caramba, pastorzão legal, hein? Poucas pessoas eu conheço vivem o reino de Deus no seu ápice, assim como ela. Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai estava internado. Gente, isso é comum. Minha irmã está aqui, ela sabe que é verdade. Comum. Estamos aqui sentados, eu e ela, meu pai internado e tal. Mãe, eu vou descer ali na padaria, vou comprar um pão de queijo, vou comer, tomar um café da tarde, tá bom? Você quer alguma coisa? Não, filho, estou bem e tal, pode ir. Aí eu saio. Fico meia hora na padaria, tomo meu pão de queijo e tal, volto. Quando eu volto, está minha mãe sentada com uma senhora, que eu não sei quem é, não faço ideia quem seja, chama, sei lá, Rosimeire. Estou inventando aqui um nome, tá, gente? E a dona Rosimeire está chorando. Aí você fala, mano, por que a minha mãe está do lado de uma mulher chorando? Não faz sentido. E aí, quando você vê, tal, daqui a pouco, tchau, tchau, Deus abençoe, abraça, tal, e a dona Rosimeire vai embora. Aí eu viro, mãe, o que foi isso? Ela, então, eu estava aqui, aí surgiu essa senhora, aí eu comecei a conversar com ela, e aí ela estava passando uns problemas na família, e aí eu comecei a falar sobre Jesus, sobre o amor de Jesus para ela, aí ela começou a chorar aqui, e aí Deus fez uma obra, olha que glorioso, ela deu aqui o telefone dela, me ajuda aqui a anotar, porque eu não sei anotar direito, mas depois eu preciso ligar para ela, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dela. Irmãos, eu não estou exagerando, isso é rotina na vida da minha mãe. Quem conhece ela sabe. No andar do que o meu pai estava internado, ela conhecia quase todos os leitos, sabia de quase todos os problemas, orava por quase todo mundo. Chegava, tem um menino lá no quarto não sei quanto, vamos lá orar por ele. Eu, mãe, calma, deixa eu só ver o pai, ver se ele está bem. Então, tá bom, vamos. E sai. Uma pessoa que vive o reino de Deus no seu dia a dia, uma pessoa comum. E, gente, vocês não fazem ideia o quanto de testemunho aquela senhorinha já viveu para Deus. Quanto de milagre ela já não viveu com Deus, porque ela é uma pessoa comum que experimenta todos os dias o extraordinário. E eu aprendo muito com ela, muito. Então,
Tudo isso faz parte da vontade revelada de Deus. Irmãos, nós podemos viver essa vontade. Nós podemos pregar o Evangelho. Nós podemos ser ousados e viver o reino de Deus nessa terra. Sim, é para você. Deus tem esse propósito para você. E existe também a vontade não revelada de Deus, que isso vai durante um processo. Como assim, Rafael? Detalhes da vontade de Deus, como qual ministério exercer? Olha, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, um mestre, um pastor, um evangelista. Eu peço que você vá em casa e estude, se você não sabe o que é o que, vá, estude, pesquise e tente entender quais características você tem dentro do reino de Deus. Outra coisa, eu vou ministrar para crianças, adolescentes, jovens, velhos ou casais. Não sei, faz parte de uma vontade não revelada de Deus. Eu não sei se você tem aptidão para cuidar de crianças. Existem pessoas que agora estão ministrando a vida de crianças. Elas estão cumprindo o ID de Deus para uma faixa etária que não é tão fácil assim prender atenção, chamar atenção. Vem cá, criancinha, vamos lá, vamos falar sobre Jesus, canta 3 palavrinhas só e tal. E estão ministrando a palavra de Deus para crianças. É uma parte do propósito que não é revelado, que nós descobrimos na caminhada. Outra parte de propósito, vai ser no Brasil, vai ser em outro país? Eu não sei, nós não sabemos. Isso faz parte de um processo. Você orar, e aí se você descobre que é outro país, o que você faz, irmão? Você aprende a língua. Olha o Jake aqui, americano que está aqui, fala português melhor que a maioria de vocês. Ou pelo menos as gírias da quebrada sabe falar bem. É americano, quis vir para o Brasil, aprendeu a língua. Tem que aprender. Então, tudo isso são funções que nós devemos aprender, nós devemos nos dedicar para crescer no propósito não revelado de Deus para mim e para você. E a sua profissão? Sua profissão vai ajudar no seu propósito? Sua profissão vai colaborar para aquilo que Deus tem para a sua vida? Nós conhecemos vários médicos, dentistas, oftalmologistas, pessoas que viveram o seu propósito sendo médico em outros lugares. E aí vai lá para o sertão do Ceará, e aí um médico lá faz uma diferença absurda. E aí nós conseguimos atrair as pessoas por conta de um tratamento médico. E aí as pessoas são ali tratadas e nós pregamos o evangelho para elas, e além só de tratar do corpo, nós restauramos a história daquela pessoa, através do evangelho de Deus. Olha só como é complexo, olha só como é muito louco tudo isso. Olha só como todas essas informações são importantes. Por quê? Porque às vezes você está perdendo tempo de vida. Você está lá correndo a sua vida, caminhando numa direção totalmente contrária com a vontade de Deus para você. A pessoa que você convive, a pessoa que você namora, a pessoa com quem você quer casar ou está casado. Não, está casado é projeto de Deus. Está casado é projeto de Deus. Mas a pessoa que você namora, te ajuda a chegar no propósito de Deus para a sua vida? Te auxilia? Tudo isso nós temos que pensar, porque existe um propósito. Existe um propósito de Deus. E segundo ponto que eu vou falar para vocês é, os projetos de Deus vão requerer de você, de mim e de você, amadurecimento. Vamos ler aqui, 1 Samuel 3,7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Portanto, Samuel aqui é um jovem inexperiente. Irmãos, é ruim ser jovem inexperiente? Não, faz parte da idade. Um novo na fé, alguém que acabou de se entregar ao evangelho, essa pessoa pode ser inexperiente, isso faz parte. Porém, não justifica você ser novo, uma coisa é ser novo na fé, uma coisa é ter conhecido a Jesus agora, ou ser jovem, outra coisa é ser Peter Pan Gospel. Já viu Peter Pan Gospel? Peter Pan Gospel é assim, ele vem para a igreja, ele tem um encontro com Jesus, e aí ele fica no leitinho a vida inteira. E aí ele fica criança a vida inteira. Ele não quer crescer, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter responsabilidade, ele não quer amadurecer, não. Ele quer ser criança, é legal ser criança. Você vai, aí é conferência, aí vai tudo para conferência. Aí vai ter show ali, vamos no show. Aí vai todo mundo para o show. Vamos não sei aonde, lá está o mover, vamos para o mover. E aí a pessoa vive de mover em mover, conferência em conferência, show em show, culto em culto, e não faz absolutamente nada para o reino de Deus. Só gosta de curtir a vibe gospel. Geralmente esse perfil é do Peter Pan de Jesus. Peter Pan Gospel. Ele não quer crescer, ele só quer viver isso aí, o êxtase, legal. Não, irmão, esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você amadureça. Vira para a pessoa que está do seu lado, eu quero fazer isso bastante hoje. Deus quer que você amadureça.
Amanhã nós precisamos ser mais maduros do que nós somos hoje. E assim por diante. E assim por diante. Hebreus 5, versículo 12 diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Maturidade. No texto aqui, o autor de Hebreus está corrigindo um povo e uma igreja que conheceu Jesus Cristo, conheceu as maravilhas do Evangelho e estava abandonando o Evangelho por besteira, por perseguição, por crise, por problemas. E aí eles corrigem e falam: ei, vocês são criança ainda. E aí em Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Irmão, entenda, o propósito de Deus é que você seja maduro, aperfeiçoado. Porque quando você é aperfeiçoado por Deus, saiba que cada dia você estará mais preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós estamos aqui na igreja, aí nós ouvimos alguma coisa que acontece, fala: ai, aconteceu um negócio. Aí, irmão, quando é imaturidade, é muito fácil de descobrir. O que aconteceu? Ah, isso. Ah, essa é imaturidade. Ah, fulano ficou bravo porque não era ele na escala, ele achou que era, ele veio, não era ele na escala, e ele ficou chateado e triste, brigou com todo mundo, e saiu xingando todo mundo. Aí fala: nossa, mas é por causa de uma escala, nossa, mas tá bom. Ah, não, mas deu um maior problema, gerou uma crise, uma confusão. Ih, irmão, isso aí acontece na igreja, ó, de muito. Ah, o irmão queria que tivesse uma planta lá na igreja, levou a planta, quis que a planta colocasse no púlpito. Ah, eu amo essa planta, eu quero que ela fique aqui no púlpito. Olha, irmão, desculpa, mas aqui a gente não usa essa planta, né, tal. Nossa, vocês não vão usar a minha planta? Eu não acredito. E vai embora da igreja e fala mal do pastor. Fala: gente, parece piada, né? Mas é verdade. E na verdade acontece coisa pior, estou dando exemplo bobo aqui. Acontece muito pior. Ai, não acredito que fulano fez isso, ele fez melhor do que eu, não sei o quê, e fica com raiva. Besteira, gente. Imaturidade. Criancice. Está esperneando? É criança. Está lá fazendo birra? É criança. Criança na festa tem que olhar e falar: tadinho, é criança ainda, né? Deus vai cuidar de você. Irmão, e se nós queremos viver o propósito de Deus na terra, nós precisamos buscar a maturidade. Ninguém vira cardiologista da noite para o dia. Ninguém acorda um dia e fala: nossa, hoje eu sou um cardiologista. Para se tornar um cardiologista, nós precisamos de aptidão, estudo, preparo, treinamento, disciplina, abrir mão de prioridades para fazer aquilo. Nós precisamos abrir mão de anos da vida para se tornar um apto cardiologista. E aí você acha que para viver o reino de Deus é do dia para a noite? Você acha que para viver os sonhos de Deus para a sua vida, você acha que é instantâneo? Nossa, eu vou acordar uma manhã e aí eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Não, irmão. Assim como um cardiologista, é necessário estudo, preparo, treinamento, aptidão, ser testado, ser provado. E, irmão, para amadurecer, saiba de uma coisa: você quer ser maduro na fé? Você vai sofrer. E quando eu falo sofrer, é sofrer mesmo, é isso que a palavra está querendo dizer. Vai pastar um pouquinho. Porque, irmãos, o processo de Deus é árduo, é duro amadurecer, é duro crescer, mas faz parte do processo. Sabe, um dos grandes segredos para um crescimento saudável com Deus, o Silas pregou algo 2 semanas atrás, incrível, e se você não ouviu, eu peço para que você faça o dever de casa, vá para a sua casa e ouça: o poder das pequenas coisas. O poder das pequenas coisas. O que vai te tornar um crente maduro e eficiente no reino de Deus, não é do dia para a noite você falar: não, eu vou revolucionar o mundo, a partir de amanhã eu vou orar 8 horas por dia, vou jejuar, vou fazer não sei o quê, vou fazer o quê. Pode fazer, irmão, se você aguentar o pique, vai embora. Mas eu duvido que você aguente fazer isso uma semana, duvido. Com a sua vida, com seus hábitos, com seus costumes, é muito difícil. Eu não conheço, mas amém, se Deus fizer na sua vida, tenta lá.
Mas o que realmente vai te levar para o propósito de Deus para a sua vida são as pequenas decisões, os pequenos passos, os pequenos atos. Olha, antes eu não orava, vou passar a orar. Antes eu não orava nada, vou orar 10 minutos por dia. E aí na semana seguinte eu vou orar 15. E aí na semana seguinte eu vou orar 20. E olha, eu não leio nada da Bíblia hoje. E na semana seguinte eu vou ler 2 capítulos. Na seguinte eu vou ler 3. E nós vamos pouco a pouco crescendo com Deus. Sabe, pense o seguinte, o destino de Deus para a sua vida é a bateria ali. Você olha assim e fala, Deus, está longe. Olha Deus, como está longe, está muito difícil, eu não vou chegar lá rápido. Mas irmão, se você decidir, não, amanhã eu vou orar 15 minutos por dia, você dá um passo. Não, Deus, no dia seguinte eu vou continuar orando 15 minutos por dia, você dá outro passo. Aí você fala, não, mas a bateria ainda está muito longe. Mas você começou uma caminhada. E aí no dia seguinte você ora um pouco mais, você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a jejuar. Poxa, você sabe a última vez que você jejuou? E vai, e jejua, e faz algo para Deus. Fala, Deus, eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. E, nossa, eu vou ler mais. Olha, tem uma escola legal, tem um Start aqui na igreja, vou me matricular no Start, eu quero aprender a palavra de Deus. E aí você caminha um pouco mais, e aí você chega aqui, você fala, eu ainda estou longe. Tá, mas você já percorreu um caminho. Você já trilhou um caminho. E, gente, é legal, porque o caminho com Deus é muito mais legal até do que chegar. Porque no caminho com Deus, Deus vai te tratando, Deus vai abrindo feridas do seu coração, Deus vai abrindo a sua história, Deus vai resgatando coisas da sua vida que estavam machucadas, prendidas pelo passado, Deus vai te libertando, Deus vai te restaurando e você continua caminhando. Todo nesse processo você continuou caminhando e de repente você está chegando no seu alvo. Você está próximo, e aí você se anima, porque você está chegando, e fala, não, agora eu vou me dedicar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou crescer com Deus, eu vou me tornar um líder, eu vou ajudar as pessoas da minha igreja, eu vou fazer parte. Quando você vai ver, você já está vivendo o reino de Deus, e isso é extremamente natural, porque você já está convivendo com Deus, convivendo com o Espírito Santo, acordando de manhã falando, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida, vamos comigo durante o dia, eu sei que está meio difícil hoje, meu chefe está meio endemoniado, mas eu creio que o Senhor vai fazer uma obra naquele lugar, amém ou não amém? Amém, ô chefe do demônio. E aí uma obra começa a ser feita, você não tolerava ele, mas agora você ama o cara, não faz nem sentido. Irmãos, pequenos passos, pequenas decisões, vão te levando para mais perto do propósito de Deus para a sua vida, para mais perto. E aí, irmãos, estudar a Bíblia é importante? Sim, a Bíblia diz que aquele que deseja o ministério, deseja manejar bem a palavra da verdade. Sim, existem igrejas e lugares que cultuam a burrice. Sim, é verdade. Não, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não tem que ler Bíblia, porque é o Espírito que vivifica. E aí não lê Bíblia, não sabe de Bíblia, e aí fala tudo errado, e aí não entende nada, e aí orienta as pessoas da maneira errada, e aí sofre na vida pessoal porque não entendeu a palavra de Deus. Sim, precisa entender a palavra de Deus, junto com oração, vida com Deus, vida espiritual, tempo sozinho com Deus. Porque só ler a Bíblia não adianta, você precisa ter intimidade com Deus, porque Deus te explica a Bíblia. Sabia disso? Eu não sei quantos de vocês aqui já não tiveram a experiência de ler um versículo e sentir claramente o Espírito Santo te explicando o versículo. Fala, nossa, não é possível que era isso. Olha, tão simples. O Espírito Santo te explica a palavra, simples. Primeiro ponto que nós falamos, quem nos chama? Segundo ponto, os projetos de Deus vão nos requerer amadurecimento. Terceiro ponto importante, quem te impulsiona? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 8. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Irmão, entenda uma coisa, Eli foi extremamente importante na obra de Deus na vida de Samuel. Extremamente importante. E aí se você estuda a Bíblia, você vai ver que Eli era o homem de Deus da época, totalmente controverso. Como assim, Rafael?
Quando nós voltamos lá atrás na história, quando Ana, mãe de Samuel, ela não pode ter filhos, e ela vai até o templo, ela chora, ela ora, ela clama a Deus, Deus me dê um filho e tal, aparece quem? Eli. Ô mulher, tá bêbada, né? Esse povo da cachaça é difícil. Vai lá Eli e fala com Ana desse jeito, e ela fala, não, meu senhor, é porque eu não posso ter filhos, eu estou angustiada. E aí ele fala, não, tá bom, ano que vem você vai ter um filho, você vai aparecer aqui com um bebê. Eli foi o canal de Deus para abençoar Ana. Samuel aqui, nesse momento, ele não sabe ainda discernir a voz de Deus, ele não sabe ainda quais são os passos que Deus tem para a vida dele. Eli é o canal de Deus para abençoar e impulsionar a vida dele. Aí você fala, mas Rafael, se nós lermos e estudarmos o texto, nós vamos ver que Eli, ele errava, que Eli tinha seus filhos corruptos e que ele passava pano para os filhos. Todas as vezes, os filhos erravam, ele falava, não, tudo bem, não, está tudo certo. E imagina, Samuel cresceu nesse contexto. Samuel via os erros de Eli. Samuel via os filhos de Eli fazendo as coisas erradas, e via Eli lá, não, está tranquilo, aí passava o pano. Vocês já viram o meme do pica-pau, passando o paninho assim? Ai, olha só, esse rapaz, viu, adora errar. Passando o pano. Irmão, entenda uma coisa, Eli era falho, era homem, mas como Samuel honrou a vida dele, ele foi abençoado. Nós devemos honrar as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos impulsionar. Deus coloca pessoas, e parece que quando você encontra aquela pessoa te levanta num jeito que você fala, meu Deus, como assim? Olha só que honra, que prazer. E aí, ao passar do tempo, você começa a ver e falar, nossa, mas essa pessoa tem erros, essa pessoa tem falhas. Olha, o pastor não é tão perfeito assim quanto eu imaginava. Irmão, todos nós erramos. Eu erro muito. Se você conviver comigo 24 horas por dia, você vai falar, mano, por que estão dando o microfone na mão desse menino? Vocês estão doidos? Eu erro muito. E, gente, não estou falando isso aqui para exagerar algo, não, é verdade. E eu tenho certeza que todo mundo aqui erra, todo mundo aqui tem falhas de caráter, defeitos. Mas se nós aprendermos a honrar a vida das pessoas, Deus, Ele nos exalta. Isso é da palavra de Deus, sobre honra, princípio de honra. Honre a vida das pessoas que te impulsionam. Escolham as pessoas certas para impulsionar a sua vida. Decida quem vai te abençoar, quem vai te influenciar ou não. O ciclo das pessoas que você convive te influenciam. Estão te influenciando para algo bom ou algo ruim? Pense muito nisso. Será que você não precisa ser grato a Deus pelos pastores que já passaram pela sua vida? O quanto eles não puderam te abençoar? Irmãos, eu vou falar sobre a minha vida. O pastor Edson gerou um impacto gigantesco na minha vida. Eu era adolescente, eu nunca tinha tido um encontro com Deus, eu acabei de falar para vocês, filho de pastor, nasci na igreja, e aí eu passei a ouvir as mensagens do pastor Edson que tinha na rádio, às 6 horas da tarde, 105.7, Bíblica da Paz, online. E aí eu ouvia os cultos na rádio. Irmãos, aquilo gerou uma mudança tão grande dentro de mim, porque eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus daquela forma. Eu nunca tinha experimentado Jesus Cristo daquela forma, e todos os dias eu ouvia a palavra de Deus, e aquilo me transformava, e aquilo gerava vida, transformação. E depois de anos eu fui para o seminário, pessoas lá me abençoaram, geraram transformação na minha vida, geraram bênçãos na minha vida. Quantos líderes Deus levantou para caminhar comigo, para me ajudar, me instruir. Eu falo isso sempre para o Silas. O Silas foi o meu primeiro líder na Bíblica da Paz. Líder da Infra, né, Silão? Infra da Toca. Ó, só para quem é velho. Silas, você tá velho, cara, tenho que falar. E aí ele era meu líder, me ajudou, me instruiu. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, Deus usou a vida dele para me instruir em algo que eu tinha na minha mente, um bloqueio. E ele foi bênção de Deus na minha vida. Os meus líderes no seminário foram bênçãos de Deus na minha vida. O pastor Wes, que era pastor lá do Galpão, mano, você é louco, tá aí um cara que me provou e me aprovou num nível, foi ele. Eu lembro que eu estava lá de boa no churrasco, 5 horas da tarde, o Wesley me mandava mensagem. Ô Buenão, tá pronto? Sábado, hora do culto, é às 7. Ele me manda mensagem às 5. Aí falou, Buenão, tá pronto? Aí eu só mandava para ele, em tempo e em fora de tempo. Porque eu sabia que ele queria que eu fosse pregar no culto dos jovens. E aí quantas vezes ele me colocou para pregar em vigílias, pregar em evangelismo, pregar em pequenos grupos. E graças à maturidade que ele teve de me colocar à prova, de ir lá, falar, não, vai lá, você vai aprender, você vai crescer. Eu evoluí num nível muito grande. E eu sou grato a Deus pela vida dele. Eu sou grato a Deus por tantas pessoas e tantas pessoas que eu não consigo nem falar aqui todo mundo. Sou grato a Deus pelo nosso pastor que nos impulsiona num nível que você não está ligado, gente.
Eu costumo até... Gente, o pastor, quem é da liderança sabe, ele impulsiona tanto a gente que tem que dar uma freada. Falando, não, pastor, calma, não está pronto ainda. Não, mas vamos lá, vamos fazer, isso aí. Nossa, é isso que Deus tem no seu coração? Vamos para cima, é isso aí. Semana que vem, não sei o quê. Não, calma, pastor, vamos só estruturar as coisas, porque a gente vai chegar lá. Porque é um cara que tem visão, ele quer fazer, ele quer executar, ele quer ir para frente, ele quer crescer. Agradeça a Deus por essas pessoas. Agradeça a Deus pelas pessoas que impulsionam a sua vida. Seja grato. E muito mais legal que isso, irmãos, entendam algo. As pessoas que Deus coloca no seu caminho para que você carregue a maca delas, saiba de uma coisa, depois de um tempo, elas precisam andar sozinhas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, carregue a maca delas. Sabe os amigos que carregaram a maca do coxo? Eles carregaram a maca deles. Vamos lá, vamos carregar a sua maca. Chegou até Jesus, Jesus curou a vida do cara, falou, queridão, agora o negócio é o seguinte, vamos voltar lá, e aí a gente vai procurar outra pessoa para carregar outra maca. E quem foi carregado não vai ficar sendo carregado a vida inteira. Ele vai achar alguém. Quem está de maca aí? Eu preciso carregar alguém. Um dia me abençoaram, um dia carregaram a minha maca. Um dia me levantaram, um dia me ergueram. Eu preciso fazer isso com alguém. Irmãos, entenda algo. Dá muito mais prazer e alegria ver alguém que você abençoa vencendo do que ter vitórias pessoais. Não, vocês não fazem ideia, gente. Vocês não fazem ideia. Tipo assim, às vezes eu vejo pessoas que eu treinei, que eu discipulei, conquistando coisas, eu fico muito feliz, muito feliz. E às vezes eu conquisto coisas para mim mesmo, eu fico, legal, tá bom, vamos para a próxima. É legal, você fala, beleza, glória a Deus, mas mano, ver aquela pessoa que você treinou, que você viu ali novinho, aprendendo, patinando e tal, ver essa pessoa amadurecer, crescer com Deus, casar, constituir família, crescer no ministério, abençoar a vida de pessoas, você fala, meu Deus, olha isso. Você fica muito feliz. Domingo, o meu amiguinho aqui, Juninho, pregou na Bíblia que eu fiquei, gente, eu parecia criança vendo ele pregar. Olhinho cheio de lágrimas, eu falava, ai meu Deus. Até postei hoje no meu Instagram. O Juninho, em 2013, pregando pra gente lá no seminário, que eu era líder dele, 2013, menininho, cara de criança. E eu lembro que aquele dia, quando ele subiu para pregar, a gente ficou, meu Deus, esse menino é diferente. E desde lá, a gente treinou muito o menino. E hoje ele é muito melhor que eu falo isso para ele. Sabe mais da Bíblia que eu, prega melhor que eu, mais ousado, mais sabedoria. Eu tenho que aprender com ele agora. Esse é o prazer de nós vivermos no reino, onde nós entregamos, nós depositamos na vida de pessoas, nós doamos a pessoas, nós fazemos pelas pessoas e ver como Deus faz nas suas próprias vidas. Ver que agora Ele não precisa mais de mim para carregar a maca dele, Ele vai e carrega a maca de outras pessoas e faz com que isso aconteça constantemente e que o reino de Deus cresça e que o reino de Deus avance e que cada vez mais nós vamos ser embaixadores de Deus na terra, porque quem faz a obra não somos nós, mas o Espírito Santo que está agindo dentro de nós. Gente, é maravilhoso. Eu posso falar para vocês que em nenhum segundo que eu decidi abrir mão de tantas coisas na minha vida, quem me conhece pessoalmente sabe, em nenhum segundo eu me arrependo de abrir mão de nada para viver a vontade de Deus para a minha vida. E entenda, a vontade de Deus é diferente para mim, para você, é diferente para todo mundo, mas é tão especial nós vivermos os sonhos de Deus na terra. É tão especial, é tão lindo nós vivermos os propósitos de Deus na terra. É tão lindo, irmãos. Não existe nada nesse mundo que se compare a isso. Não existe nada nesse mundo que se compare a você estar lá. Eu vou contar para vocês uma experiência uma vez. Eu estava no seminário 2013, eu acho. Eu estava lá, e aí eu estava num dia mal. A gente tem dia mal, né? E aí eu estou lá num dia mal, triste, cabisbaixo e tal. E era uma sexta-feira, e estava tendo um ministério de ruas. A gente pegava uma van, ia até a Praça da Sé, e pregava lá, fazia um culto na Praça da Sé. E aí eu não ia para o ministério de ruas, eu estava lá na igreja e tal. Na época tinha uma quadra na igreja, e aquela quadra era a minha tentação, porque eu sempre ia para o futebol, né? E aí eu estava naquela tentação, ministério de ruas, futebol, ministério de ruas, futebol. E naquele dia eu falei, eu não sei, irmãos, de verdade, eu não sei como, eu só entrei na van. Eu entrei na van e falei, caramba, perdi o futebol. E aí eu entrei na van e eu estava mal com Deus, mal comigo mesmo. Eu devia ter pecado, porque sempre que eu fico mal assim é por causa de pecado. E eu devia ter pecado, eu estava mal, estava triste, estava, Deus, não acredito e tal. E aí nós chegamos na Praça da Sé, o pessoal começou a fazer o trabalho e tinha um grupo que ficava intercedendo pelo evangelismo.
E aí eu fui para esse grupo que estava intercedendo, mas eu não fui orar pelo evangelismo, eu não fui orar pelos perdidos, eu não fui orar pelas pessoas que estavam precisando de salvação. Eu fui brigar com Deus. Deus, não acredito que o Senhor fez isso na minha vida e não sei o quê. Olha Deus onde eu estou, olha Deus o que eu estou fazendo. E lá brigando com Deus e chorando e chorando. Eu imagino, irmãos, olha só, que mesquinho. O ser humano sai de casa, vai para a Praça da Sé, tem um monte de gente lá precisando do evangelho, e ele está lá, olhando para o umbigo. Eu sei, gente, mesquinho, é verdade. E aí estou lá olhando para o umbigo, reclamando com Deus, Deus, não acredito, olha só e tal. E aí passou uma menina, a Agnes Chumisk, passou assim, Rafael, vamos ali chamar o pessoal? E me puxou. Aí eu falei, não, sabe, você quer falar não, né? Não, tá, né, vamos, tal, não sei muito falar não, vamos. Aí ela foi, me puxou, a gente foi, começou a chamar. E aí a gente sentou para chamar um cara, e eu já estava mal. Aí eu sentei para chamar o cara e falei, mano, ali vai ter um louvorzão, vai ter um pagode, um samba, a gente vai cantar para Jesus, vai ter um lanchinho, vamos lá. Aí o cara, não. E aí o cara tava com a cara fechada, eu falei, mano, o cara tá passando fome, o cara tá aí, o cara quer ficar com a cara fechada para mim, tá tira. Gente, eu tô sendo honesto, tá? Sentimento mais humano, mais podre possível. E aí nós tínhamos uma instrução que era, se o rapaz não quer ir até lá, prega o evangelho para ele, onde ele está. E aí a Agnes, mó amorzinho, falou, e aí começou a conversar com ele, ministrar na vida dele. Aí eu, lá, vai a Agnes ministrar, vou ter que ficar aqui, porque eu não posso deixar a mulher sozinha. Vamos lá. E eu lá, gente, sério, estou falando meu coração real, estava assim. E aí, enquanto ela ministrava ali com o rapaz, Deus começou a falar comigo usando a vida dela. E aí eu falei, eita. E aí Deus começou a quebrantar meu coração, falar, mano, conversa com o cara. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, abaixei e comecei a conversar com o cara. E aí começamos a ministrar na vida do cara, e de repente aquele meu estresse, aquele meu trauma, tudo começou a passar, e de repente algo que eu não consigo explicar para vocês começou a tomar conta daquela roda de conversa. O Espírito Santo começou a agir nas nossas vidas de uma maneira tão forte, que parece que dava para sentir a presença de Deus ali. E aí o cara que antes estava bravo, nervoso, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, era frustrado com a igreja, já tinha passado por igreja, já tinha tido trauma com pastores, aquele cara estava com os olhos cheios de lágrima, olhando para a gente falando, eu preciso ter a minha vida transformada, eu preciso mudar de vida. E gente, isso fazem mais de 8 anos, eu lembro, aquele cara se levantou, olhou para a gente, olhou no fundo do meu olho, e eu nunca mais vou esquecer o olhar daquele cara. Quando você vê Jesus Cristo transformar a vida de alguém, você sabe pelo olhar. O olhar da pessoa é algo que não dá para explicar, gente. Tem que viver. E aí o olhar daquele cara olhou para mim e eu fiquei, meu Deus. E aí ele falou para mim, olha, a minha história nunca mais vai ser a mesma. Aí eu fiquei, meu Jesus Cristo. Mano, parece que o Espírito Santo me encheu de uma forma. E aí encheu a vida daquele cara, nós oramos por ele, nós abraçamos ele ali. E aí ele pegou e falou, vamos lá comer um lanche, tal. A gente falou para ele, a gente orou, ele se reconciliou com Jesus, teve a vida salva, transformada, e a gente falou, vamos lá comer um lanche. Ele, não preciso de nada, vocês já me deram tudo o que eu precisava, eu vou embora, eu vou mudar de vida, eu vou sair daqui, eu vou sair dessa situação, eu vou mudar minha história. E saiu. Irmãos, eu não sei o que aconteceu com aquele cara, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus estava ali. E por último, a lâmpada precisa estar acesa para vivermos os propósitos de Deus. 1 Samuel 3:3 diz assim, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A lâmpada no templo significava a presença de Deus. E irmãos, entenda uma coisa, aqui neste lugar hoje, nesse silêncio que nós estamos, a presença de Deus está queimando. A lâmpada de Deus está acesa. E entenda uma coisa. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, então chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa que estavam assentados. E aí seguimos para o versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isso
que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Irmãos, entendam uma coisa, todo treinamento, toda capacitação, todo estudo, todo preparo, todo trabalho em prol do reino de Deus, sem o Espírito Santo, é vazio, é inútil, é descartável, porque o que realmente faz a diferença nas nossas vidas, o que realmente nos capacita a ser igual Pedro, um homem iletrado, um homem desprezado pela sociedade atual, se levantar na maior cidade religiosa do mundo e pregar o evangelho com autoridade, ousadia e com força, a ponto de milhares de pessoas se converterem naquele lugar, é só o Espírito Santo de Deus, é só a chama de Deus que ainda queima, que ainda ela está queimando nas nossas vidas, que ainda está lá nos chamando, que ainda está lá nos incomodando. Olha, vamos viver os sonhos de Deus, vamos nos levantar dessa cadeira, vamos fazer algo em prol do reino de Deus, vamos agir, vamos tomar uma decisão, vamos transformar essa geração, vamos fazer a real diferença. A Mari estava falando aqui no louvor, o Espírito de Deus que criou os céus e a terra está aqui. A chama que criou o universo, que planejou as estrelas está aqui. Deus está aqui, e através deste poder é que nós nos revestimos de uma autoridade para ir e para pregar o evangelho e para anunciar as boas novas. Entenda uma coisa, quer evangelizar alguém? Vá, pregue o evangelho, fale sobre as boas novas, mas quem convence? O Espírito Santo. Quer discipular alguém? Vá, instrua, ajude, chore com a pessoa, mas quem traz real transformação é o Espírito Santo. Quer discipular, quer corrigir alguém, quem traz convicção de pecado? O Espírito Santo. Quer construir um ministério? Não faça nada nessa igreja, não pegue um copo do chão, não faça nada aqui, se não for com a unção do Espírito Santo, e tenha certeza que Deus vai erguer a sua vida, Deus vai levantar a sua vida, e você vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Seja cheio com o Espírito Santo, seja cheio com o Espírito Santo, seja cheio com o Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo Espírito que está neste lugar e quer levantar a sua vida. Se existe uma chama queimando dentro de você, levante a sua mão onde você está. Se existe uma chama queimando dentro de você, se existe uma brasa queimando dentro de você, se você não está entendendo o que está acontecendo dentro do seu coração, se você não está entendendo, poxa, eu vim para um lugar, eu vim para esse culto, eu não estou entendendo o que está acontecendo, se isso está queimando dentro de você, consumindo o seu coração, levante as mãos neste lugar. Eu creio que Deus vai levantar pessoas neste lugar essa noite. Eu creio que Deus vai levantar um exército nessa noite, um exército poderoso, um exército de pessoas comuns, que vão viver propósitos extraordinários, um exército de pessoas comuns que nós vemos no dia a dia, que vão invadir as faculdades, os colégios, os ambientes de trabalho, vão invadir as famílias e vão carregar o reino de Deus para essa sociedade, pessoas que vão ouvir um chamado de Deus, assim como foi como Samuel, ouviu o chamado, eu recebo o chamado, Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, eis aqui as minhas mãos, eis aqui os meus pés, eu vou viver o propósito de Deus para mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga suas mãos aí, fecha os seus olhos e se entregue a Deus, fala: Deus, te entrego os meus dias, te entrego a minha vida, te entrego os meus sonhos, te entrego os meus propósitos, te entrego a minha história, te entrego tudo que eu faço, está nas tuas mãos, Senhor, está entregue às tuas mãos, Senhor. Eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu querer, eu rendo os meus dias, eu rendo a minha família, eu rendo a minha história, eu rendo os meus filhos à tua vontade. Faça em mim, Senhor, o teu querer, faça em mim, Senhor, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, por cada vida que está neste lugar, Deus, cada vida, Deus, pessoas comuns,
pessoas comuns, é isso que nós somos, Deus, pessoas comuns, mas que realmente, Pai, queremos viver a Tua vontade nessa terra, que realmente, Pai, queremos nos apaixonar pela Tua vontade nessa terra, que realmente queremos ouvir um chamado, assim como Samuel ouviu. Ei, João, ei, eu quero fazer uma obra na sua vida. Ei, Lucas, ei, Carlos, eu quero fazer uma obra na sua vida. Ei, Maria, eu quero fazer uma obra na sua vida. Eu quero te levantar, eu quero mudar a sua história. Deus, que em nome de Jesus nós possamos ouvir esse chamado, que nós possamos ouvir e que nós possamos falar assim como Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, eis aqui o teu servo, eis aqui, eu estou pronto. Eu não sou perfeito, eu não tenho todas as ferramentas, eu não sou o melhor, mas o Teu Espírito Santo vai me encher nessa noite, o Teu Espírito Santo vai me encher nessa noite, e em nome de Jesus, nessa terra, nós vamos viver os Teus propósitos, nós vamos viver os Teus sonhos. Então que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser cheios pelo Teu Espírito Santo, cheios pelo Teu Espírito Santo, cheios pelo Teu Espírito Santo. Abra sua boca, ore em línguas, busque a presença de Deus, entre no Santo dos Santos neste lugar, porque é neste lugar que Deus te capacita a viver o extraordinário na terra. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser cheios, nós queremos ser cheios, nós queremos ser cheios da Tua glória neste lugar, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.